Fala galera, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou pastor da Igreja Bases e a gente está no primeiro episódio de um podcast aqui que a gente vai fazer. A gente está recebendo hoje aqui 2 homens de Deus. A gente está aqui com o pastor Ruiter, a gente está aqui também com o missionário Tiago. Sejam bem-vindos aqui hoje. Prazer. A gente quer agradecer a presença de vocês. E a gente queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouco de vocês. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Ruiter. Eu sou casado com uma esposa maravilhosa, a Chay, 2 filhos. Sou carioca, porém eu sirvo no sertão do Ceará há 9 anos, atuando na abertura de bases missionárias, igrejas, implantação de bases de igrejas com povos não alcançados, né? O Senhor tem feito muito por lá e eu estou feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho disso. Que legal. Fala galera, meu nome é Thiago, sou missionário há 11 anos, eu trabalhei em várias partes do Brasil, mas os últimos 7 anos da minha vida tenho me dedicado aos povos indígenas do Amazonas, na qual nós fizemos inúmeros trabalhos, seja na área social quanto na área de evangelismo, tradução de Bíblia. E é um prazer hoje estar aqui podendo falar um pouco mais do que nós temos feito ali no Amazonas. Muito legal. A gente sabe que vida de missionário tem um início, tem um começo. Tudo é muito orgânico no começo também, tudo é muito assim, emocional, assim, misturado também com aquele propósito, aquilo que queima no coração. E a gente queria entender um pouco mais como é que foi essa história, né? Eu sei que vocês têm histórias diferentes, mas sempre tem um início. E como é que foi esse início da vida de vocês? A gente quer que vocês falem um pouco sobre tudo isso, como foi esse chamado, como começou tudo isso. E se possível também vocês falaram um pouco da conversão, como é que foi o processo de conversão de vocês também. Bom, eu me converti com 14 anos na cidade de São Caetano do Sul, não era de uma família cristã, e eu fui convidado para um culto, e nesse culto justamente tinha um pastor que era missionário na Índia, e quando ele estava ali ministrando, nunca tinha entrado numa igreja, e eu ouvi uma voz da minha cabeça que falava, você vai fazer isso que ele faz. Eu não sabia, não tinha nem noção do que era missão, do que era igreja, do que era pastor. E quando ele ia pregando, o meu coração ia se quebrantando. Eu comecei realmente a sentir algo dentro de mim diferenciado. Me emocionei, chorei. Falei, o que esse cara faz? E ele falava como era a realidade na Índia, como tinha pessoas que não conheciam o evangelho. E naquele mesmo dia, eu entendi que eu seria missionário. Eu tinha 14 anos de idade. Nos próximos 7 anos, eu dediquei a minha vida para aprender sobre missões, o que seria missões, como eu faria missões, e com 21 anos eu fui enviado para uma base missionária no sul do Brasil, na qual eu tive treinamento, e ali eu comecei a entender que missões é algo muito mais amplo, não era só falar do evangelho, mas tinha uma questão de para quem falar, como falar, qual a melhor abordagem, qual a melhor estratégia. E aí nisso eu passei por vários trabalhos a curto prazo, a médio prazo, e Deus foi me direcionando a trabalhar com povos isolados. Dentro desses povos isolados, no Brasil, tem um grupo de povos isolados. São mais do que um, então tem os indígenas, os sertanejos, os quilombolas, os ciganos. E dentro dessas pessoas não alcançadas, isoladas, o Senhor me direcionou a trabalhar com povos indígenas. E aí tem uma realidade do mundo indígena, de mais de 300 etnias no Brasil. E então eu comecei a pesquisar onde, como, e sendo direcionado por Deus, eu fui trabalhar em Atalaia do Norte, onde tem o maior número de povos indígenas isolados do mundo e o maior número de grupo de povos com língua e cultura diferenciada. Então ele é um grande desafio missionário para a igreja mundial, inclusive para a igreja brasileira, que participa muito pouco de missões dentro do Brasil. Então o Senhor me direcionou para estar lá e tenho estado lá até hoje. Legal, e depois a gente pode falar um pouco mais disso também, porque eu vejo que é um grande desafio. Dentro do Brasil a gente tem multiculturas e tal, mas assim, é muito louco que lá especificamente falando, os problemas sociais, políticos, né? Inclusive não só do Brasil, mas como também de outras nações que de alguma forma influenciam aquela região, 100%. Segurando a onda, fazendo barreira para que o evangelho não seja pregado. Todo esse lance também da própria Amazônia, né? Então a gente queria abordar um pouco mais disso também daqui a pouco, trocar essa ideia, mas queria que o Ruiter falasse um pouco também de como foi esse processo de conversão. Amém. Eu, quando eu era criança para pré-adolescente, eu recebi uma palavra sobre ser missionário. E eu confesso que eu não entendia o que era, eu só conhecia um missionário, que era o R.R. Soares. E na minha cabeça ser missionário era andar de terno e pregar no culto. E brincadeiras à parte, mas eu acho que essa é uma das questões que eu até trabalho
é uma das coisas que o Senhor me chama a atenção. Eu trabalho para que a barreira que existe entre a igreja e as missões seja quebrada. Sim. As pessoas conheçam, entendam que missões não está tão distante assim como as pessoas às vezes acham. Ele falou da oportunidade que ele teve de ter um missionário perto, falando, pregando. Eu não tive, eu recebi uma palavra, mas não tinha alguém que eu falava, é igual essa pessoa, é igual aquela pessoa. E ali essa palavra ficou guardada. Aos 17 anos eu tive um encontro com Jesus, né? Fui encontrado por ele. E a partir disso, eu sempre tive a ideia de me lançar totalmente do propósito que Deus tinha para mim. Na minha cabeça, quando eu vi para Cristo, eu não queria mais... Eu não iria fazer as coisas pela metade, eu iria me lançar totalmente. E eu tive a oportunidade de participar de algumas escolas missionárias e aí sim ter um encontro com missionários reais que estavam ao redor do mundo trabalhando. Pessoas que estavam doando suas vidas e ouvindo testemunhos, ouvindo como a missão funcionava. Aquilo ardeu no meu coração, né? O meu chamado, a minha vocação, ela passou por todos os processos possíveis. O processo cognitivo, de entender, o processo teológico e, fazendo parte também, o processo emocional. Todos nós somos seres humanos, temos emoções. Nós não tomamos as nossas atitudes de vida baseado pelas emoções, mas envolve também. Né? Claro, claro. E a partir disso, o Senhor começou a falar comigo sobre a missão dele, sobre aquilo que ele estava fazendo na terra e mais especificamente sobre o sertão nordestino, né? Eu demorei um determinado tempo desde que o Senhor começou a falar comigo até eu chegar lá. E nesse período eu tive a oportunidade de ajudar pastores, missionários locais da minha cidade que já estavam trabalhando em algo. Quando eu cheguei no sertão também tive a oportunidade de aprender ajudando e cooperando com outros pastores e ministérios. Inclusive eu acho que essa é uma das coisas cruciais para o início da missão, né? Poder cooperar com quem já está fazendo há mais tempo, com quem já está caminhando. E como ele disse, depois que eu estive no sertão, sobre aquela terra, entendendo, aprendi a amar aquele povo e eu estou lá com a minha família até hoje, servindo, pregando o evangelho, amando, doando a minha vida, falando como Paulo fala, né? Gastando o que possui e me gastando pessoalmente em favor daqueles que habitam naquela terra. Muito legal. Um lance também que eu queria que eu acabei esquecendo que vocês falassem, enfim, vocês são casados, vocês têm filhos. Eu queria passar para o Thiago e depois logo na sequência também para o Rui. Fala um pouco disso também. Quanto tempo vocês são casados, se nasceu no campo as crianças ou não. Sou casado sim com a Heloíse, que também é missionária há mais tempo do que eu, há 14 anos. Tem um filho, Lionel, de 2 anos e meio, na verdade quase 3. E ela está grávida do segundo filho, Ezequiel, que vai nascer no início do ano de 2025. Eu conheci ela no campo, numa comunidade quilombola no sul do Brasil, quando ela veio do Canadá para cá aprender sobre povos não alcançados. Isso, né, e quando ela foi nesse lugar, que eu trabalhava já com quilombolas no sul do Brasil, no Paraná, na cidade do Dr. Ulisses, ela foi, né, tempo prático, me conheceu, só que o chamado dela era com povos indígenas, o meu chamado era com povos não alcançados, não tinha uma especificação em si. Eu não sabia que ela tinha esse mesmo chamado, achei que ela veio pro Brasil, ia já sair, e no fim a gente se casou. Deus tinha me direcionado já a trabalhar com povos indígenas antes de me abrir para ela sobre qual era o meu chamado específico, e no fim Deus une propósitos. Então nós tínhamos o mesmo propósito, foi o que realmente determinou me casar com ela. Saber que ela tinha um chamado missionário para o Brasil, especificamente para povos indígenas, porque é um chamado espinhoso você estar com uma pessoa que tem um chamado e você outro. É possível estar casado, mas alguém vai ter que ceder. Não, casou errado, já era. Isso. A verdade é que a gente, como cristão, acho que é legal a gente salientar isso, né, cara? Independente do que seja. Se a gente casar errado, acho que a coisa fica bem feia, né? E foi justamente isso que me fez casar com ela. Eu tive uma única mulher na minha vida, que foi a Heloíse, namorei, noivei e casei. Nunca tive outras namoradas, então, justamente porque eu entendi meu chamado com 14 anos, então eu sabia que qualquer relacionamento que eu entrasse, se não tivesse essa proposta final de estar no campo, não daria fruto, não prosseguiria. Eu acho que no futuro a gente pode até fazer também um lance de trazer as mulheres aqui para conversarem, porque, mano, seria um outro assunto, mas a mulher, inclusive, do
do Thiago, a Heloíse, cara, ela constrói, cara. Ela trabalha com madeira, cara. Ela aprendeu lá no Canadá, mas acho que seria um outro assunto. Me conta um pouco, então, da sua família, cara, da sua esposa, né, cara? Seus filhos nasceram no campo ou não? Eu sou carioca, minha esposa também é carioca. E nós nos conhecemos no Rio e nos reencontramos no campo missionário, no sertão, a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. E a partir dali, começamos um relacionamento, nós casamos. Nós não somos cearenses, mas nossos filhos são cearenses. Eu gosto muito de frisar isso. Eu sou cearense de coração, né? Sou sertanejo de coração. Aprendi a amar aquela terra e viver naquela terra. E os meus filhos nasceram naquele lugar. É algo que o Senhor também nos direcionou. É algo que nós temos vivido nesse tempo. E tem sido incrível, uma oportunidade incrível de criar os filhos dentro da missão. Uau, isso é muito legal. Eu acredito que um homem que é missionário, prega o evangelho, é muito bom. Uma mulher também, mas uma família como ele, uma família que carrega o evangelho, uma família que vive o cotidiano, sim, mas dentro da missão, carregando o evangelho do Senhor, seja por uma cultura extremamente diferente, talvez não, mas uma família que vive e carrega o evangelho é extremamente poderoso, ainda mais para os nossos dias. Cara, assim, uma coisa só que eu queria pontuar sobre isso, eu acho muito intenso e muito interessante, é que por tempos a gente ouviu falar dessa cultura de igreja comum, por exemplo, do homem tomar a frente e a mulher ficar atrás do homem, não do lado do homem, meu. Então, acho que muitas vezes isso acabou acontecendo. Então, por exemplo, assim, isso gerou consequências muito sérias. Mas eu vejo também que se os pais, né, os missionários, o homem, a mulher, o casal, ele não leva os filhos também, pode acontecer a mesma coisa, dos filhos ficarem à parte dessa missão e eles, de repente, não têm essas experiências também com o campo, né? Eu acho justamente um acréscimo que eu queria fazer, porque as pessoas falam do desafio de você ter um filho em missões, mas não vê o privilégio. Então, todos os missionários que estão ali com a sua família, o tempo que você tem com seu filho, você não teria em nenhum outro lugar. Você está 24 horas com a sua família. Isso pode ser algo muito positivo para alguns e negativo para outros. Mas essa oportunidade que você tem de tempo com os seus filhos é onde acontece o discipulado. E qual é o maior problema das famílias missionárias? Quando você toma decisões, não incluindo seus filhos no processo de tomar decisões. Como? Nós vamos tomar uma decisão, nós paramos para ouvir a voz de Deus. O que nós fazemos como família e o que nós recomendamos? Vamos todos orar, todos precisam entender de Deus esse próximo passo. Hoje meu filho tem 2 anos, ele não tem essa capacidade de estar ali, ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão. Mas você inclui em todas as fases. Filho, nós vamos estar nesse tempo em outra cidade, em outro lugar, nós moramos aqui, e estimular ele a participar da missão de forma integral. Todas as vezes que nós vamos numa comunidade, ele vai na mochila nas nossas costas, andamos no mato, no barco, no rio. Para ele é uma diversão. Claro que vai chegar um tempo da vida dele que ele vai precisar entender que aquilo faz parte também da vida dele de forma intencional. Por isso que os pais têm que incluir os filhos nesse processo. De forma intencional, não é automático assim que ele vai falar que legal, estou aqui. Um dia é bom, mas nas fases que prosseguem até ele ter sua autonomia, os pais têm um grande desafio para que o filho permaneça em missão, porque vai chegar num tempo que o filho vai entender. Isso é a vida e missão dos meus pais, não minha. Mas quando é a fase de romper, quando você precisa de fato entender, tudo bem, filho, essa é a vida do papai e da mamãe, mas quando vai chegar a sua vez? Até ali, você faz parte desse processo. Então ele precisa ser incluído nas tomadas de decisões, no processo de oração, de entender em Deus, para ter menos crise, porque ele vai entender, no tempo de crise que todos vão passar, é o pai, a mãe, o filho, e numa tomada de decisão, ele vai entender, foi Deus que falou, eu não fui forçado para estar aqui, Deus falou comigo para estar aqui também. E isso é o que faz os pais ter esse elo de ligação com os filhos e se fortalecer, seja no discipulado, na comunhão e nos processos de crise quando você está fora do seu ambiente. Legal. É muito intenso, né? Uma coisa é a teoria do campo, né, cara? Outra coisa é a prática, né? Então, eu vejo o quanto vocês têm a acrescentar e também na minha cabeça eu fico pensando, cara, assim, o quanto é complicado discernir o processo da igreja, que vocês um dia fizeram parte, até chegar nesse ambiente que vocês estão e, enfim, servindo a Deus no campo. Eu queria também pontuar isso e perguntar, é muito falado isso, mas eu quero perguntar para vocês,
quem não trabalha na igreja local não será um missionário no campo. Isso procede? Isso tem sentido? Como é que você vê, Ruida? Então, na verdade, é uma realidade que a gente não gosta, o fato dela ser comum às vezes, mas acontece. Da gente ter contato com pessoas que são aspirantes a missionários, mas têm uma dificuldade de serviço à igreja local e muitas das vezes uma dificuldade de se submeter a algum tipo de liderança. E lógico que a gente não está falando aqui de liderança abusiva, a gente está falando de liderança saudável. Mas pessoas que têm uma dificuldade de se submeter a um tipo de liderança e têm uma inspiração missionária. A verdade é que no campo missionário, você pode, quando você faz uma viagem missionária, uma viagem de 7 dias, 10 dias, 15 dias, às vezes você até consegue se segurar. Mas quando você vai morar no campo missionário, você é o que você é. É o que está dentro, você aflora, não tem como. Você é o que você é. Você chega uma hora que você não vai mais fingir, você não vai. Você está morando no campo missionário. A realidade você não consegue mais fingir. Exatamente. Não tem como, né? E aquilo que a pessoa carrega, a forma que a pessoa ela enxerga toda a liderança sobre ela, a forma que ela enxerga o serviço, tanto da igreja local, aquilo que vai refletir no campo missionário. É lógico que existem os chamados específicos, tem pessoas que têm um chamado específico para algo, só que existe um processo até ela começar a fluir realmente naquilo, né? Sim. E todo esse processo, eu me lembro quando eu fui para o sertão, eu recebi uma palavra do Senhor que eu iria servir naquilo que fosse colocado para mim. Deus me falou isso. Eu tenho coisas bem específicas na minha vida, áreas bem específicas que eu sei que eu tenho uma facilidade de fazer e de trabalhar. E quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar em áreas que eu achava que não iria trabalhar. Eu sempre digo, eu nunca fui da salinha das crianças, não tinha um ministério infantil, e quando eu cheguei lá eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes. E isso me ensinou, e ainda tem me ensinado muito. Mas o entendimento foi o servir com zelo e com amor. E a pessoa que ela não consegue entender sobre serviço dentro da própria casa, dentro de uma perspectiva da igreja local, ela pode até enganar nos primeiros dias lá no campo missionário, mas com o passar do tempo, naturalmente, ela vai refletir essa mentalidade que ela já tem, que ela já tinha desde da sua cidade. A gente analisando um pouco, né, cara, como um pastor de uma igreja local, a gente percebe muito entusiasmo, às vezes, do romance, né, aquela parte emocional, a história é muito linda, muito bonita, né? Mas na prática, realmente, no dia a dia, a gente percebe o quanto as pessoas começam a ter conflitos. Né? A gente sabe que existe também abusos, obviamente falando, mas dentro de um contexto saudável, nem todos que se propõem a servir realmente estão dispostos a servir. E a gente imagina que seja um grande desafio. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre as experiências também dentro desse campo, né? Que vocês esclarecessem agora um pouco mais das experiências positivas, mas também das negativas, né? Porque eu acho que o que mantém um missionário no campo é ter essa capacidade de lidar também com as lutas, com as dificuldades, Verdade. com aquilo que de verdade também não deu tanto certo quanto se imaginou. Como foi lá no Amazonas, toda essa parte, a primeira alma ganha para Jesus, o tempo que isso demorou. Conta um pouco para a gente, Thiago, sobre isso. Muito bom. Só completando a pergunta passada, tem uma resposta bíblica para a pessoa que não produz. Quando os apóstolos foram separados, que foram os primeiros missionários, o que eles estavam fazendo? Todos serviam a sua igreja local. Quando Paulo e Barnabé foram separados, eles eram úteis ali na igreja de Antioquia. E aí você tem um dilema que muitas vezes o missionário não entende, ou quem quer ir para o campo eu não faço aqui, eu quero fazer lá. Isso na verdade tem a ver com o seu ego, porque você quer ser visto, você quer criar uma narrativa de vitória, você tem uma segunda intenção sobre fazer. Porque quando você tem um chamado e entende o que a Bíblia ensina, você vai servir em qualquer lugar.
Porque quando você é útil aqui, o Espírito Santo te separa para ser útil lá. Porque o que o missionário faz? Ele implanta uma igreja, ele evangeliza, ele prega, ele faz o que a igreja local faz. O missionário vai sair de uma igreja local para ser uma igreja local em outra parte do mundo. Então não tem como eu não ser útil, não servir na minha igreja local e querer ser um pastor ou líder de uma igreja local em outro local. Não faz sentido. Você querer interromper, até pontuando isso, eu percebo que as pessoas têm uma expectativa do que é ser missionário e na realidade no dia a dia, como o Ruiter falou, não, Deus me propôs eu servir de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer lugar. E as pessoas às vezes pensam muito sobre isso. Ser missionário né? Eu acho que é uma definição que às vezes as pessoas pensam que eu vou só pregar o evangelho, quando na realidade eu vou fazer tudo acontecer, né? Nesse caso lá em Atalaia, por exemplo, para a gente ter uma ideia, para as pessoas entenderem, o que você fazia, qual era o seu dia a dia, qual era a sua rotina? Bom, Atalaia do Norte tem o menor IDH do norte do Brasil, o do Amazonas, perdão, o terceiro menor do Brasil. A cidade é extremamente precária. Eu dedicava a minha vida para pregar o evangelho, dedico ainda. Porém, você prega para a pessoa sobre o evangelho. Como? Você cria estratégias para se aproximar da pessoa. Segundo, você anuncia o evangelho de uma forma com seu testemunho ou falando mesmo de alguma forma superficial, para que aquelas pessoas que têm o maior interesse, você chama para perto para um discipulado. No caso, seria minha casa. Só que essas pessoas que estão ali, a maioria não tem emprego, ou está envolvido com tráfico, ou está dependendo do Estado para se sobreviver, ou estão realmente numa situação de extrema vulnerabilidade e miséria. Então, o que você entende? Eu preguei pro cara de manhã. O cara ficava na minha casa até o almoço, porque eu tô com fome. Aí acabava o almoço, ele queria o café da tarde e janta. E mas aí isso só uma observação tem a ver com a cultura 100% indígena, com a cultura e o contexto dessa região no Brasil. Isso, em Atalaia, né? Então, sobre ali a parte de Atalaia do Norte, Amazonas, tem uma cultura indígena, ribeirinha, e tem uma questão de costumes de você ir já na casa das pessoas. Porém, se você está sendo improdutivo, não gerando riqueza, e você automaticamente também está vulnerável, não consegue se suprir, você espera ser suprido de outra forma. Então, a expectativa que as pessoas têm do missionário é que você vai prover, você vai suprir. E eu preciso entender qual é a minha parte, qual é a parte do Estado e qual é a parte da pessoa. Então, meu trabalho se resumiu no começo. Vou ali, vou pregar, vou mandar fogo, as pessoas vão aceitar Jesus. E as pessoas falavam, amém. E agora, o que eu faço depois? Aí o cara voltava pra rua, voltava pra praça, volta a beber. Então eu entendi que para ser efetivo, essa pessoa precisava ser alimentada. Eu vou dar comida pra ela? A Bíblia fala que se você tem, você ajuda seu irmão. Mas eu não posso ser paternalista e ser assistencialista. Então eu vou te dar na medida emergencial. Depois eu vou te ensinar a ter o seu para que você seja o provedor da sua família e prover também para aqueles que não têm. A partir desse ponto, você tem que trazer uma outra estratégia, que é o quê? Um curso profissionalizante. Você vai precisar entrar na área social, mas com uma visão de atos de misericórdia. É a misericórdia de Deus sobre o povo, por isso que eu faço social. Senão não é só um assistencialismo. Então acabou que a nossa rotina mudou muito nesses 5 anos ali. A gente começou pregando o evangelho, depois foi dando reforço escolar, depois curso profissionalizante, até o ponto de chegar de abrir empresas ali na região, porque não tinha nenhuma empresa em Atalaia do Norte. Nós fomos a primeira fábrica, abrimos ali uma cafeteria para ensinar, para gerar renda. O lucro nunca veio. A questão é sempre, literalmente o meu trabalho missionário se tornou ensinar a empreender, profissionalizar e anunciar o evangelho para que você dê uma condição integral de transformação para aqueles que querem passar no processo. Tem gente que participa de tudo isso e não se transforma? Sim, porque a pessoa decidiu não querer aquele caminho. Aí já não é porque o missionário não ofereceu a oportunidade. Não, muito legal essa parte toda assim do trabalho, né, que envolve, por exemplo, a conversão, mas também inserir essa pessoa, né, num contexto ali que ela venha crescer, da vida real, né? Que ela cresça, que ela viva da vida real. Agora, uma coisa que eu quero perguntar para o Ruiter também, no caso, no campo lá, que ele também atua, como você consegue diferenciar, né, até quando ir com o assistencialismo ou assistir as pessoas, e até quando como você consegue separar essas duas coisas para que elas sejam saudáveis? Para que, por exemplo, você não faça muito a ponto da pessoa entender que ela vai ter uma dependência daquilo que você pode promover naturalmente.
E como você consegue fazer essa separação? Então, eu acho que a resposta para essa pergunta, ela pode variar dependendo da pessoa, do ministério e da comunidade e cultura local que está inserido, né? Uma das coisas mais importantes quando você começa um trabalho missionário é entender o local que você está inserido. Independente do tipo de estudo de campo que você faz, você precisa entender. Eu não posso achar que um projeto num lugar vai funcionar exatamente igual no outro lugar, vai ser do mesmo jeito, não vai. E geralmente não funciona, né? As pessoas são diferentes, as demandas são diferentes. Então eu vou contar um pouco da gente, o que tem acontecido lá. Nós trabalhamos num contexto sertanejo, num contexto de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Mas nós não trabalhamos com o assistencialismo. Porém, uma coisa que entendemos e que é o nosso dever como cristãos, servir aquela comunidade. Então eu conheço as famílias da comunidade a qual estou inserido. Eu sei o que as famílias passam. Então eu não sou o tipo de pessoa... Nosso trabalho lá, nós não fazemos uma campanha das cestas básicas e fazemos uma distribuição. Mas eu conheço as famílias da comunidade e a gente assiste essas famílias dentro da proposta de poder servi-las da melhor forma possível. Só que o nosso papel o tempo todo não é atraí-las a nós e fazê-la depender de nós. O nosso papel é atrair para Cristo, o papel do missionário, é apontar para Cristo, é fazer essas pessoas, assim como a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, ela vai, prega, ele me diz tudo que eu tenho feito. Eles vêm, o pessoal de Samaria vem ter com Jesus e no final ele vira para ela e fala assim, olha, agora não é mais porque você pregou, é porque nós o conhecemos. Então nosso papel é atrair as pessoas a Cristo. Dentro do assistencialismo, nós servimos a comunidade porque entendemos como cristãos que somos chamados a isso, como missionários, nosso papel é servir, é amar aquele povo, é poder cuidar daquele povo com o amor do Senhor, e isso envolve também um tipo de assistência, mas nós não trabalhamos com essa assistência de forma ali fundamentada, né? Sim. Nós assistimos de forma pontual. Nós entendemos aquilo que está passando, as pessoas, aquilo que tem passado, e também de acordo com os recursos, né? Às vezes acontece, algumas pessoas ligam para mim e falam alguma coisa interessante que já aconteceu. As pessoas ligam para o missionário, para o pastor missionário e falam, olha, eu tenho 20, 30, 50 cestas básicas para entregar aí. Ou, já aconteceu comigo, a pessoa me ligar, olha, eu tenho R$1.000 para ofertar para vocês e eu vou comprar de cesta básica. E a pessoa poderia ter me ligado e perguntado o que eu preciso na base. Isso é muito legal, cara. A pessoa poderia ter perguntado o que eu preciso. Uma vez aconteceu da pessoa querer comprar a cesta básica e a gente estava começando as nossas classes de violão e as crianças tinham que ficar revezando o mesmo violão. E a gente estava sem violão para as crianças. E eu falei, caramba, eu preciso de dinheiro com o violão, mas o irmão quer doar a cesta básica. Eu falei, glória a Deus, aleluia, vamos receber a cesta básica. Mas também expliquei a necessidade. Graças a Deus a gente conseguiu o violão. E numa outra oportunidade eu virei e eu inventei, na verdade, um nome, né? Eu virei e falei assim, irmão, o irmão quer doar cestas básicas, se o irmão doar, a gente vai fazer a distribuição, não se preocupe, a gente faz tudo datado, mostra tudo certinho, né? Mas o irmão pode enviar algumas cestas infantis. Aí o irmão falou assim, como assim cesta infantil? Eu falei, é o nosso projeto, nós trabalhamos com as crianças e nós alimentamos elas, né? Então se o irmão puder preparar algumas cestas com uma bolacha, biscoito, o suco, coisa para fazer bolo, porque a gente faz bolo para as crianças, milho de pipoca, coisas que a gente faz no dia a dia para as crianças ali. Separa algumas cestas assim, foi incrível, porque ele enviou algumas cestas separadas e tinha bala, chiclete. E uma nova categoria, né? Isso é muito legal, porque até em trabalhos de assistencialismo, muitas vezes, as pessoas têm aquela ideia na cabeça, né, cara? Eu quero dar algo para a comunidade, sendo que é a própria conexão que a pessoa tem com a comunidade que vai perceber o que eles de fato precisam para que as pessoas não mandem coisas que não serão de utilidade, né? Exatamente. E não serão úteis, né, para aquele propósito na realidade. Uma vez a gente conversou com uma pessoa também que trabalha muito com as comunidades carentes e ela sempre falava desse ponto, não é o que nós queremos dar, mas é aquilo que eles precisam de verdade. Exatamente.
Mas nesse contexto todo que a gente está falando, a gente sabe que você também, além de ser um pastor, você é um missionário, você está no campo. E esse lance de se adequar, né, àquilo que as pessoas vivem, entrar naquela cultura, naquele ambiente e poder de alguma forma participar. Eu vi que até na igreja, quando a gente teve um ambiente em que você nos ensinou, ministrou a palavra de Deus, você chegou a falar como você fazia para se aproximar deles, né, e de alguma forma sentar na mesa uma vez convidado e começar a tomar um cafezinho e fazer aquilo que eles fazem, e nessa simplicidade, né, a presença de Deus incendiar seu coração e você sentir a glória de Deus se movendo nesse relacionamento e essa abertura. Queria que você contasse um pouco dessas experiências que você tem lá. E nós costumamos dizer lá que nós pregamos o evangelho, mas nós servimos, amamos a comunidade, e muitas das vezes estarmos inseridos também num local que, por conta da cultura religiosa, tem uma certa aversão a missionários. Quando você estuda a cultura religiosa sertaneja, dependendo do local que você tiver ali, né? E o local que estamos ali no sertão do Ceará tem um pouco disso. Nós servimos a comunidade e ganhamos o direito de ser ouvido. Como assim? Às vezes a gente acha que o missionário vai chegar, vai falar, e às vezes a pessoa não quer ouvir. Eu imagino um pregador super preparado, né? Para ter toda aquela, né? Aquela forma, a introdução das suas... Exatamente. Não é nada disso. E vai chegar mas a partir da criação dos relacionamentos ali, de um tipo de comunhão com a comunidade, de conhecendo a comunidade, conhecendo as famílias, conhecendo as demandas, servindo, amando. A pregação ela é contínua, né? Como ele falou, em vários níveis, mas a pregação ela continua existindo. Não é que a gente não prega no início, não, prega sim, mas ela é contínua, só que existe todo esse servir para a gente ganhar esse direito, essa confiança, né? Hoje a gente trabalha com crianças e a gente tem a oportunidade. Eu vou mais no interior pegar crianças e adolescentes e trazer para uma base que é mais num centro urbano, para poder atender melhor eles e levar eles para casa. E os pais têm confiança em mim. Mas por quê? A partir do tempo, essa confiança foi se estabelecendo, né? E quando nós estamos dentro de um contexto diferente, nós precisamos entender a cultura local. Eu gosto muito de um tipo de figura de linguagem, né? O evangelho, ele é como uma bomba. E se a gente tiver uma pedra e for explodir essa pedra, essa bomba ela vai ter muito mais efeito se a gente fizer o furo e colocar ela lá dentro, não de forma externa. Se a gente colocar essa bomba do lado de fora, ela vai afetar talvez um pedaço dessa pedra. Mas quando você vai lá dentro e coloca o evangelho, toda pedra é afetada. E essa pedra é como se fosse a cultura a qual você está inserido. Então a gente que vem de fora para uma cultura diferente, e eu quero falar da minha forma e espero que a pessoa entenda. Eu quero falar do meu jeito e espero que a pessoa entenda. Eu quero fazer o que eu acho que tem que ser feito e espero que sirva. Não é assim. Eu preciso entender a comunidade. E o evangelho lá dentro, fazendo efeito dentro da própria cultura local. Eu gosto de contar algumas coisas engraçadas, né? Então, uma vez a gente recebeu alguns visitantes, o irmão estava ministrando louvor, ele começou a cantar Faz Chover, e a gente, aleluia, glória a Deus, faz chover, Senhor. E ele falou, Senhor, faz chover. Ele começou a fazer uma oração, mas não uma chuva física, uma chuva espiritual. E a gente, não, uma física também. Pelo amor de Deus, uma física também. Chuva física também. Vai, irmão, libera aí. Precisa disso. Pois é, libera sobre o que o povo precisa também. E eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas assim acontecerem, né? Principalmente aqueles que estão chegando no campo missionário, né? E é crucial a gente entender que é necessário conhecer, é necessário você estar lá dentro. Eu sou carioca. Eu nasci numa cidade beira de praia, acostumado a ir na praia, a surfar. Então, quando eu vou chegar lá, eu me sinto tentado, vou tentar dar um exemplo, a pregar para os jovens e falar, nossa, eu vejo a glória de Deus vindo como ondas sobre esse lugar. Eles conhecem o mar, a praia, a maioria da televisão. Talvez alguns deles já tiveram a oportunidade de ir numa praia uma vez na vida,
mas eles não viveram a realidade que eu vivi para entender talvez a profundidade do que eu estou falando. Então, quando eu estou lá com jovens e eu vou falar sobre o que Deus quer fazer, sobre a glória de Deus, eu viro e falo assim, ó, Deus vai derramar a glória dele. Assim como a chuva que começa a cair no finzinho do ano, depois daquele longo período de calor e seca. Isso para eles faz sentido. Porque essa chuva é a chuva que traz um alívio, é a chuva que traz um descanso, é a chuva que faz o povo poder plantar, ganhar mais dinheiro. Quem tem as suas dificuldades, quando começa a plantar, começa a colher, a fome diminui nessa época. Então eu uso uma linguagem que para eles é a linguagem do dia a dia. Muito legal. Eu vou lá dentro e boto o evangelho lá dentro, não é? Sim. E é muito legal também porque nesse caso o contexto é muito mais parecido com a realidade até do povo de Israel. Sim. Que a gente tinha a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva que vinha para que se plantava e a chuva depois da colheita, que preparava para a colheita. Uhum. Mas eu acho assim muito louco como em cada local vocês têm uma estratégia diferente, mas as experiências de adaptação elas trazem para vocês, hoje que volto a dizer experiências positivas e negativas, a gente acabou falando de experiências negativas, mas assim, eu queria que vocês contassem um pouco também nessas experiências negativas. Cara, eu tentei fazer isso, eu estava super bem intencionado, a gente tentou fazer isso, cara, e foi o contrário. Conta alguma história, algum exemplo que você fala, meu Deus do céu, cara, não deu certo. Só um. Eu acho que o segredo do sucesso é o acúmulo de fracasso. Quanto mais fracasso você tem sem desistir, você vai chegar ao sucesso. Então o que é ser bem sucedido? Você conseguir cumprir aquela missão que você se propôs. Quando você tem uma missão em Deus, você tem uma expectativa em Deus de que aquilo vai dar certo. Qual o problema do missionário? Para nós, como missionário, se Deus me falou, é infalível. Sempre vai dar certo. E aí você chega ali e vai pregar. Primeiro, as pessoas não querem te ouvir. Segundo, você aprendeu sobre, eu vou falar dos 3 pontos bíblicos para fazer missões. O cara não sabe o que é missões, não sabe o que é Bíblia. E aí, das minhas experiências, eu acho que uma das que eu me senti mais não produtivo, fracassado mesmo, foi quando eu estava ali fazendo uma pregação excelente. E para índios marubos, e a gente ensinando, falando o que você tá sobre a graça de Deus, como Jesus perdoou aquela mulher que estava escrevendo na areia. A gente estava numa equipe de missionários. E quem não tinha pecado tira a primeira pedra, para explicar sobre graça, sobre o favor de Deus. E aí, agora é a hora de vamos ver o que eu faço lá, pelo menos como eu sei que aquelas pessoas estão compreendendo. Eu pergunto para saber se aquilo que eu quis transmitir está saindo da boca dela. Então, olha, estamos na mesma linha de raciocínio. Então, o que você entendeu dessa história? O que mais chamou sua atenção? O que Jesus estava escrevendo na terra? Isso é o mais importante da história. Eu acho que ele estava escrevendo algo. Isso foi o que chamou a atenção do indígena. Falei, ok, você vai lá, então, mas o que você acha sobre a graça, o perdão? O que é graça? Nós não sabemos o que é graça. E aí eles começam a mostrar a dificuldade do que é perdão, porque na cultura não tem. Ou você não erra, se você errou, você é punido. Não tem essa lacuna sobre eu vou perdoar alguém que falhou naquela etnia. Então, mesmo que ele entenda português, aquela palavra não faz sentido. Então, quando você vai anunciar a mensagem que você acha que, olha, Deus vai falar sobre a graça dele, não tem essa lacuna que falha, não tem na cultura. E como que você vai explicar isso? Você se sente desarmado, você se sente desbonido, você tem que agora falar, Senhor, me dá graça. Mas o que acontece nessas repetidas questões de tanto pregações que você acha que é muito boa para esse contexto, mas não para aquele? Então, isso te dá uma noção muito, muito fora da realidade. E a principal coisa que eu acho de fracasso que nós fazemos é construções de igrejas em comunidades. Para mim é o que dá mais retorno financeiro quando você faz uma divulgação, uma campanha, é o que mais a igreja local gosta, mais ou menos efetivo. Porque quando fala, vamos fazer uma igreja, construir uma igreja na comunidade quilombola, quando eu conheci a Heloísa, eu conheci algumas vezes em comunidades, nos movimentamos para construir igrejas de madeira, de coisas simples. Só que as pessoas te pedem, eu quero construir uma igreja, porque você fez um culto, você fez uma atividade evangelística e você acha que ele recebeu o evangelho porque ele respondeu aquilo que você tinha de expectativa. Eu quero Jesus, aceitou Jesus, eu quero realmente que vocês venham aqui mais vezes, eu quero que vocês voltem, que tem que ter um lugar para culto.
E quando nós construíamos igrejas, no dia seguinte se tornava bar, porque na verdade o cara queria um ponto na comunidade que ele pudesse usar para ele quando nós não estivéssemos na comunidade. Então, sempre deu errado? Não, mas o que no meu coração era uma inocência, que eu pensava que as pessoas queriam ter uma igreja para congregar ali. Foi várias vezes, não foi uma ou duas, mas várias vezes fizemos, e o resultado era o oposto. A pessoa não queria uma igreja, a pessoa queria uma construção. Foi algo precoce, foi algo talvez da nossa parte inocência ou até mesmo vaidade. Falou, uau, estou construindo uma igreja na comunidade, quando na verdade a igreja, antes de ter uma igreja física, ela precisa ser igreja. E o mais difícil para nós, ou para mim no caso, é entender que essa pessoa precisa de fato se converter. Ela está num processo. Se eu coloco esse bem hoje na mão dela, vira uma tentação e até um bloqueio para que ela se chegue perto de Jesus. É que assim, o que eu vejo também é que a corrida dos resultados, né? As pessoas têm uma expectativa, as conversões em números, né? Só que o processo de conversão não é o tempo que nós em entendemos. uma pregação. Tem pessoas que vão passar por um processo muito intenso. O que dá o crescimento é Deus, né? A gente não controla o crescimento. Isso é muito louco em relação a fracasso também. No próprio ministério de Jesus, Jesus nunca fracassou, mas ele colocava de forma muito clara: vem, me segue. Alguns seguiram, outros não seguiram. Isso era um fracasso para a pessoa que não seguiu, sim. Mas o testemunho, ele era real. E uma coisa também que eu queria fazer um gancho também para falar um pouco com o Uita também sobre essas experiências lá, né, de fracasso, alguma coisa que você fala, puxa vida, cara, tentei fazer esse negócio, não ficou muito legal. Mas assim, Jesus, ele testemunhava, né, de quem ele era, ele tinha toda a sua estratégia, ele revelava a palavra, ele ensinava. Mas para os íntimos, a coisa era diferente, né? Só que os íntimos eram aqueles que deixavam tudo e o seguiam. Mas a gente percebe em textos ali e tal, que depois quando Jesus ele comissiona os seus discípulos, ele chega a falar, vocês serão as minhas testemunhas. Então, assim, a ideia, pelo menos o que eu penso, não é o quanto eu vou ganhar das pessoas para Jesus, mas o quanto eu vou testemunhar de Jesus para que elas tenham oportunidade e decidam se converter. Uma obra do Espírito Santo e aí vai. Mas me conta alguma coisa com relação a isso lá na Terra, algumas coisas engraçadas também que você curte e tal. Conta algumas histórias para mim. Tem uma... Nós estávamos abrindo um projeto, né? Eu dou esse nome, né? Mas você pode chamar de ponto de pregação, igreja, base missionária, projeto missionário. Nós estávamos começando algo numa comunidade sertaneja, distante da cidade do município, e a cidade do município distante de tudo. Já era uma cidade afastada e a comunidade mais ainda. Sim. Chegamos lá, as pessoas receberam a gente muito bem, foram muito receptivas. E a gente queria servir aquela comunidade da melhor forma possível. E perguntávamos aquilo que ele falou agora há pouco, sobre como aquelas pessoas poderiam conseguir um recurso para elas mesmas, para que não dependesse da nossa assistência, não dependesse necessariamente de uma assistência de governo, que nem sempre chegava. E o Senhor enviou uma missionária que ela chegou lá com um projeto para ensinar as mulheres da comunidade a fazer um artesanato com pedras lavradas. E essas pedras a gente achava fácil, assim. Brotava as pedras. E ela ensinou as mulheres da comunidade. Você pegava as pedras, primeiro você colava com uma cola no estilo Super Bonder, né? E depois pegava um Durepox. Aí, se a Super Bonder e Durepox quiser patrocinar aqui o podcast, aleluia. Mas pegávamos ali, depois pintava e fazia um artesanato, fazia um cacto, fazia alguma coisa. E o que a gente fez? A gente criou um negócio. Ensinamos as mulheres da comunidade. Tinha um espaço dentro da base voltado para elas. As crianças participavam catando as pedras, lavavam as pedras, traziam. A gente comprava todo o material. A cola, tudo, a tinta. Elas faziam. E a gente trazia a gente pegava do sertão e levava para outros lugares onde aquilo pudesse ter um valor maior. Porque para vender lá na região, talvez as pessoas não comprassem, ou talvez não comprassem assim
no valor que a gente queria vender. Então, nós, como base missionária, enviávamos Rio de Janeiro, São Paulo, alguns outros lugares, para alguns congressos e explicávamos o que era. E aí pegávamos todo o recurso, 100% do recurso, e era voltado para essas famílias. A gente investia matéria-prima, a gente investia para trazer isso. Os vendedores eram amigos, pastores, líderes das igrejas dessas cidades maiores, e 100% do recurso era para a família. Incrível. Para eles, melhor bênção possível. Depois de 3 meses, as mulheres se juntaram e falaram: vocês acham que vocês são quem? Que a gente vai ficar trabalhando para vocês? A gente não vai ficar trabalhando para vocês, não. Assim, a gente dava tudo, elas pegavam 100% do lucro. Era um trabalho que não era difícil, era um trabalho fácil. Pegávamos 100% do lucro, a vida estava melhorando, mas não vamos ficar trabalhando para vocês, não. E o projeto se encerrou. E a gente tinha a expectativa que nós colocamos, às vezes, em algumas ferramentas que parecem muito boas e dão certo em outros lugares. Não quer dizer que deu errado lá, que vai dar errado em outros lugares. Não, às vezes dão, mas às vezes não dão, né? E a gente, como missionário, tem que aprender a lidar com isso, né? Mas foi um baque, assim, né? Imaginávamos que íamos mudar a realidade social, econômica daquele lugar, daquela forma, mas não mudamos. É igual a perfuração de poços, já passamos também por situações de perfurar um poço e distribuir água para uma comunidade. Em pouco tempo, os moradores começarem a discutir sobre aquela água e gerar uma confusão. E uma comunidade onde nós furamos um poço e fizemos um tipo de encanamento que vai de casa em casa. Aí a primeira casa travava a água para não chegar na segunda porque eles tinham brigado. Viu? Então algo que era para ser bênção para uma comunidade e começa a gerar algum tipo de conflito. E essas coisas acontecem no campo missionário, né? Essas coisas acontecem, né? Então, tem experiências muito boas, mas também tem esse tipo de experiência. E a questão em si do fracasso é justamente isso, não é que não dá certo. A questão talvez não era a fase, não era o momento. Então o acúmulo desses fracassos vai te levar a fazer esse mesmo projeto de uma forma bem sucedida. Então, como ser bem sucedido numa construção de uma igreja, como ser bem sucedido num processo de você criar algo para a comunidade em relação à água, comida, alimentação, à renda. Por isso que você tem que entender sobre a comunidade. Você não ser etnocêntrico, de você se colocar na sua visão de mundo e cultura em primeiro lugar. Porque às vezes o que você está fazendo é muito bom e perfeito na nossa mente, mas ali para eles você está me explorando. Exatamente. Você não está me ouvindo, você não está me entendendo. E também eu acho que faz todo sentido em relação a como você cria os filhos, porque muitas vezes o filho interpreta errado o pai, porque ele não vê o que os pais estão fazendo longe dos olhos deles. Então, quando você está fazendo esse processo para abençoar a comunidade, eles não vê o esforço que você faz para captar recurso, para mobilizar a venda. Então, para eles, aquilo que eu estou vendo é meu limite e eu acho que eu estou trabalhando para você. Eu acho que essa igreja você conseguiu dinheiro de algum lugar e eu vou usar porque eu acho que dá mais dinheiro fazer um bar. Quando, na verdade, também incluí-los no processo, fazer com que eles entendam, participar, que é muito mais difícil para o missionário fazer isso, trazer o cara aqui em São Paulo, ensinar o que é árvore, o que é isso. Então, é um trabalho que você tem que entender como faz com o público, mas entendendo. O trabalho é bom, a estratégia é boa, vem de Deus, mas o momento de colocar e a forma de colocar e como fazer essa comunidade participar é o que vai fazer ele ser bem sucedido, atingindo o objetivo. Legal. Assim, na cabeça de vocês, como missionários do campo, o que vocês entendem com relação ao processo? A gente entende que é um chamado, ele é orgânico, a pessoa tem uma experiência com Deus. Mas, na visão de vocês, como isso poderia ser mais efetivo? Como seria esse processo? Porque às vezes as pessoas falam assim, tem um chamado missionário, então vai para uma escola de missões, vai para um projeto, para uma base missionária, aprender uma teoria, para você depois ir para a prática. Esse tempo, esse espaço, esse treinamento, o que vocês acham que de fato hoje poderia mudar? O que vocês acrescentam? O que vocês acham que é um exagero, de repente, de tempo? E também como filtrar tudo isso. Falar, cara, glória a Deus, você veio aqui, acho que seria interessante você, repensar sobre o seu chamado. Como vocês visualizam isso? Pontuando sobre, acho que isso dá certo, acho que isso não dá certo, cara. Meu ponto de vista é 100% igreja local. Um pastor que tem uma visão missionária, que entende sobre missões,
é meio caminho andado, porque ele já vai discipular aquela pessoa, vai trazer uma cultura sobre missões realista, a pessoa daquela igreja vai ter contato com diferentes formas de fazer missões. Sim. E provavelmente essa igreja faz evangelismo. O que é missões? É você fazer evangelismo. A diferença é que eu estou fazendo evangelismo numa outra cultura, em outro lugar. Eu estou sendo, por isso que você tem que ser relevante ali. A pessoa já participa de ministério, então o que tem que ser para ser efetivo? A igreja local entender o que é missões. Então, para mim, no meu ponto de vista, toda igreja deveria ter um departamento de missões, mas não no sentido, vamos fazer eventos missionários, é literalmente ensinar pessoas que querem ir. E se é bem feito, não querendo ser polêmico, mas às vezes nem precisa da agência missionária. A agência missionária existe porque às vezes não tem na igreja local aquele tipo de formação. Tem muitas igrejas que têm suas próprias agências missionárias, porque eles têm uma visão missionária muito boa. Isso limita a denominação. Então, acho que o lado positivo da agência missionária é que você vai se abranger a outras denominações. Diversidade. E que essa troca acrescenta. Mas para ser efetivo, o pastor tem que ter uma visão missionária e a igreja tem que ter um calendário missionário. Em que sentido? De forma intencional. Então, nós aqui ensinamos o que é a missão do reino de Deus, começando aqui. E fazendo com que aquelas pessoas sejam efetivas aqui. Você tem um chamado? Então a pessoa tem um chamado para trabalhar com o chinês. Em São Paulo tem uma colônia de chinês, uma das maiores do mundo. Eu tenho um chamado para trabalhar com árabe. Então vai lá ser treinado para ir no Afeganistão. Aqui tem muitos árabes em São Paulo. Começa aqui. Eu quero fazer um trabalho com ciganos. Tem aqui. Eu quero fazer qualquer tipo de trabalho, por exemplo, no sertão. Quantos nordestinos você se relaciona aqui? Qual que é a sua visão de cultura nordestina? Quantas comidas nordestinas você come? Para que essa pessoa entenda que isso vai ser sua realidade. Se você não consegue fazer isso nem aqui, você não vai fazer lá. Mas falta instrução. Ou como a igreja local ser efetiva com o que ela já tem aqui, com muito pouco de investimento ou quase nenhum. Então eu não preciso de dinheiro para falar com um chinês. Na esquina da minha casa tem um cara que é chinês que tem um mercadinho. Vai ali, começa a falar, eu faço isso mesmo. Falei, ni hao man, que são palavras em mandarim. O cara não quer falar com você. Pode falar qualquer coisa, eu acho que eu vou acreditar que é mandarim. Mas eu falo um pouquinho. Então assim, ou eu acreditei que eu tinha... Ou é claro que é uma manifestação também da carne ou do Espírito Santo. Mas pra quê? Você ter essa noção, você vai ver se o povo é frio, se é receptivo, pra saber também como você vai lidar com aquilo. Já vai conhecer. Agora, uma pessoa que é mais fechada, eu quero trabalhar no Nordeste, que todo mundo é apegado, anda junto. Cara, você não vai gostar do ambiente porque você se sente invadido. Mas eu sou muito reservado, eu não quero. Mas Deus me chamou pro sertão. Então Deus vai dar um jeito nisso, mas você tem que entender a realidade, você vai ser inserido. O processo de adaptação. Isso. Então começa na igreja local, meu ponto de vista. Eu acho que o link da missão que acontece na prática com as igrejas locais, ela é muito importante, exatamente por conta disso que o Thiago está falando. As pessoas às vezes estão inseridas num contexto de igreja local, né? Como todos nós estamos também, e elas têm uma visão de missão e parece sempre que o passo é muito largo. E ela precisa ir lá para outro local para fazer, mas na verdade se inicia do local que ela está, se inicia ali. E um dos meus intuitos e objetivos é trazer os lugares que eu vou, os pastores, as igrejas, para perto daquilo que está acontecendo no sertão. Para quê? Para que eles trabalhem junto comigo? Não necessariamente, mas para que eles se aproximem da missão de uma forma em geral e no meu contexto da missão que está acontecendo ali no sertão nordestino. Então, as igrejas às vezes, igual eu sempre falo, tem uns amigos, um parente que fala, eu vou te visitar lá no Piauí. Eu falo, eu tô há 9 anos no Ceará, e a pessoa fala que vai me visitar no Piauí. A noção que a pessoa tem sobre geografia, sabe, uma questão assim, né? E aí eu falo, não, gente, me visite. Tem uma coisa que eu falo, somente para líderes, pastores, eu falo, vamos caminhar junto no que a gente consegue, estar perto, porque a igreja local, ela é crucial para o levantamento de missionários. Porque aí se levanta missionários que são discipulados, cuidados, missionários que não estão virando missionário para provar alguma coisa, não. Eles estão por causa realmente do chamado, eles realmente querem servir. Assim, o processo que os missionários passam, eu acredito nas agências também, nas escolas missionárias, tanto as de despertamento quanto as de capacitação,
É para preparar esse missionário para uma adaptação cultural. E não só a adaptação cultural, mas muitas outras áreas que aquela pessoa precisa ser preparada. A missão, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo é necessário que você se prepare como você se prepara para qualquer coisa. Sim. Né? É necessário uma preparação. Essa preparação, isso varia de ministério para ministério, pode ocorrer antes da pessoa ser enviada, pode ocorrer com a pessoa já estando lá e ter um período de adaptação para ela começar a trabalhar no local, mas já estando lá. Mas o que ele falou é sensacional porque é pontual. A igreja local, participando desse processo, levanta missionários, não missionários perfeitos, mas saudáveis e íntegros diante do Senhor e das obras. Né? Missionários forjados que vão ali para receber a capacitação para executar a missão, não para se converter numa agência. Sim, o que eu percebo é que, como pastor também de uma igreja local, é que se há uma consciência, e isso eu vou atribuir ao profético, vamos colocar dessa forma, uma consciência, uma necessidade de despertamento com relação a missões, pela própria palavra e escritura, as pessoas elas começam a acreditar nisso. Então alguns começam a ser despertados. Eu vi que você falou de, por exemplo, encontros de despertamento como de capacitação, né? Você chegou até a usar o termo de escolas, né? Eu vejo que se as igrejas locais elas pelo menos cumprirem o papel de despertamento, Exatamente. ela já consegue promover um movimento. E isso, de fato, acontece. Eu acredito que isso acontece, tem acontecido em alguns locais, Sim, que é uma sim. preocupação e uma urgência. Mas eu também percebo quanto essa ponte ela é necessária para que, não que haja um degrau largo, por exemplo, entre as igrejas locais e os missionários no campo, mas que haja, de fato, esse convívio. Sim. Porque eu acho que o convívio, de fato, ele gera influência, né? Tanto de uma parte como da outra. Como vocês entendem o cenário hoje também da igreja? Né? Como vocês percebem? A igreja é noiva de Cristo, eu sei disso, vocês que são apaixonados, e os missionários são igreja. Uma vez eu fui perguntar uma coisa para uma mulher de muita evidência em povos e nações, que é a perseguição do evangelho. E eu fui passar um áudio até para convidar ela para vir aqui com a gente. Ela chegou e já me deu na lata, falou assim, primeira coisa, não divida a igreja de missões, os missionários são igreja. Eu falei, sim, claro, eu quis dizer isso. Ela, mas da forma que se diz é que se entende. Eu falei, muito obrigado. E assim, Ela vou convidar. mas assim, eu vejo por outro lado, pessoas que têm muita liderança, elas são muito diretas também, né? Sim. Sim. Isso também faz parte, isso é bom. Mas como vocês entendem hoje, por exemplo, as igrejas e a forma que elas vivem e convivem, como vocês entendem também o que deveria acontecer um pouco mais ou um pouco menos? Eu vi uma pregação um tempo atrás de uma pastora, e ela falou sobre uma igreja consumidora. Não quero sair do foco e objetivo que a gente está conversando aqui, mas num ambiente, num contexto que as pessoas vão para a igreja para receberem um bom estacionamento, para elas terem um departamento infantil em que os filhos vão ter uma roda gigante lá dentro, que elas vão ter um ambiente em que ela pode assistir o culto e ter um ar-condicionado maravilhoso, tem um telão maravilhoso, porque isso é discrepante com relação a uma necessidade de pregar o evangelho e de servir e não de ser servido, né? Como vocês fazem uma leitura do contexto hoje de igreja, né? Já que vocês estão lá no campo e vocês estão pregando o evangelho, para que a consciência da igreja local ela dê uma mudada? A percepção. Existe uma questão de consciência. Quando eu estou inconsciente no problema, eu nunca vou atuar para resolver esse problema. Então, o que a igreja precisa ter é a consciência da realidade da tarefa de Cristo. Jesus nos chamou para ser igreja com um objetivo. Então, quando a minha percepção de Jesus é a mesma que Jesus tem sobre a sua igreja, eu começo a entender que eu faço parte da igreja, eu sou igreja e eu caminho com o meu noivo para cumprir essa tarefa do que é ser igreja. Então, quando eu não tenho essa percepção igual à de Jesus, dificilmente eu vou me atentar para aquilo que Jesus se atenta. Então, é óbvio que eu vou querer o melhor para o meu ambiente, porque meus filhos estão aqui, eu quero uma boa estrutura infantil, eu quero uma boa sala, e não é errado, não tem nada de errado nisso. Nós queremos sim o melhor com excelência, desde que isso não seja a prioridade voltado somente para mim.
eu preciso entender, eu posso ter isso, mas quanto eu estou fazendo para promover essa mesma condição para os irmãos que não têm? E não estou falando sobre a estrutura, estou falando sobre ter acesso a Cristo. Então, quanto da minha renda pessoal, quanto a minha visão de igreja tem que separar para investir em missões? Ah, mas eu invisto no tal cara, então é onde começa. Se eu tenho uma percepção de Cristo, eu vou entender que a prioridade de Jesus em missões é alcançar os menos alcançados. Os isolados, os menos alcançados, porque aqueles que estão numa cidade têm mais acesso a ter uma igreja, mais acesso a ter um cristão do lado, um irmão, e aí eu vou começar a entender onde vai meu recurso, onde vai minha prioridade. Ah, então só tem que trabalhar com povos isolados, mas o cara tem um chamado para trabalhar aqui na cidade. Não, não é sobre isso, é sobre eu entender que esse é o processo, essa é a percepção de Jesus, que ele clama para que haja pessoas que escutem. Olha, tem um grupo inteiro de pessoas que está morrendo sem entender quem é Cristo. Que ele não sabe o que é ser igreja, ele não é salvo, ele está realmente se perdendo eternamente. Porque nós estamos concentrando muito no lugar que já tem condições. Então não é uma questão sobre fazer ou não fazer, é fazer aqui, mas sem deixar de fazer lá, colocando a prioridade no local certo. Mas na sua visão, por exemplo, então a responsabilidade são dos próprios pastores e líderes. Com certeza também. De não, por exemplo, transmitir o evangelho de fato como ele é nos seus contextos. Tem sua parcela, com certeza o líder ele influencia, mas se fosse uma verdade plena, não teria outros missionários, porque tem pessoas que têm um chamado em Deus, aí entra a questão da pessoa ter uma vida com Deus. Eu tenho intimidade com Deus, o que ele vai falar comigo? Aquilo que está no coração dele. Então, como começa um movimento de missões ou um movimento de avivamento? É quando alguém apaixonado por Deus busca a Deus querendo saber o que ele está pensando sobre aquilo. Senhor, o que precisa ser mudado em mim? Então não é uma questão de você ter uma oração a Deus, é você deixar que Deus te ministre. Isso é um coração intercessório. Senhor, quais são as demandas do seu coração que você quer que eu interceda hoje? Quando você faz isso, você vai ficar surpreendido com o que Deus te fala. E geralmente não é aquilo que você quer ouvir. E ele vai falar, e aquelas crianças perdidas que estão sendo abusadas? E aquele que está lá na droga? E aquele governo tal que é corrupto daquela nação? Você fala, isso existe? Porque não veio de você, vem do Espírito Santo. E aí você começa a ter uma oração de dores de parto sobre aquele assunto. E isso vai trazer com que você se movimente ao ponto de falar, pastor, você sabe que lá na África está acontecendo isso? Pastor, você sabe que ali está fazendo isso? Aí vem a responsabilidade do pastor. Apoiar ou não apoiar, designar, instruir, trazer recurso. Falar, olha, se Deus falou isso com você, amém, mas a minha parte vai até aqui. Agora, se também não faz e faz um bloqueio, aquela pessoa fica como? Eu vou me rebelar à minha liderança? Não posso. Mas Deus me falou, o que eu faço? Aí entra no processo de espera, onde eu vou orar para que o Espírito Santo te convença sobre o que ele falou. Então, esse é um processo. Eu não sei se eu respondi de forma clara, mas é mais ou menos isso. Assim, é claro que o Ruiter, eu quero que ele fale sobre isso também um pouco, mas você tem um exemplo muito marcante para a gente, a história dos moravianos. Eu queria que você respondesse também essa pergunta sobre qual o entendimento que você tem sobre a igreja hoje, aquilo que você olha. Obviamente você é um homem de Deus como eu, mas não no tom de crítica, mas aquilo que isso realmente poderia ser ativado na igreja, uma vez que os líderes tivessem uma consciência também de promover as pessoas, não o evangelho apenas que as confortasse das suas dores, mas que gerasse vidas, por exemplo, quando uma mãe gera, né? Qual é a sua leitura sobre esse lance todo, Rui? Como você até comentou, né? Nós somos apaixonados pela Igreja de Cristo. Eu tenho, até de certa forma, uma visão otimista, só que ela não é baseada nas circunstâncias, mas na promessa do próprio Cristo de preparar a sua igreja, de amadurecê-la, né? De fortalecê-la. Mas com muito temor no coração que a gente responde esse tipo de coisa, né? Sim. E eu tenho hoje muito contato com igrejas que já têm uma maturidade em se relacionar com as missões que estão acontecendo tanto a nível Brasil quanto a nível internacional. Porque como missionário, a maior parte dos meus relacionamentos já acabam sendo com líderes e pastores que já têm esse tipo de movimentação. Mas também acabam volta e meia conhecendo, tendo contato e vendo de forma geral, através da história de missionários, de aspirantes a missionários que eu tenho contato. E eu acho muito importante a igreja local, a igreja em si, criar um senso de responsabilidade
quanto à grande comissão, quanto àquilo que foi designado para a própria igreja. E a grande comissão, ela atua em várias áreas. Não necessariamente, talvez quando a gente fala de contexto de igreja local, um pastor de igreja local, ali, boa parte das igrejas locais no Brasil são igrejas médias para pequenas, não são mega igrejas. Grande quantidade das igrejas do Brasil são pequenas. E a igreja local, às vezes, ela não tem uma estrutura, nem de pessoal, nem financeiro, para atuar na cidade dela, no estado, fora do país, em outro lugar. Não tem. Mas é necessário uma mentalidade e uma cultura de responsabilidade quanto a essa grande comissão, né? Quando você está dentro de um ambiente de igreja local, que você tá ali, tem já essa cultura de responsabilidade. Quando um missionário, quando alguém ouve uma voz do Senhor, caramba, Deus me falou, ele já está inserido dentro de uma igreja que acredita sim. Talvez eles não tenham um missionário na China, mas eles acreditam que Deus está fazendo algo na China. Talvez eles não tenham um missionário lá entre os ribeirinhos, mas sim, eles acreditam que é a missão de Deus, eles estão em contato, eles estão se envolvendo de certa forma. Traz a consciência da pessoa que exatamente. E aí quando a pessoa ali dentro ouve uma palavra do Senhor, ouve um direcionamento, ela encontra um lugar seguro dentro da liderança, da equipe pastoral. Olha, Deus tem falado comigo sobre isso. E o que ele falou, às vezes os pastores conseguem ir junto, às vezes, eu consigo ir até aqui, mas a gente vai te preparar, a gente vai te aconselhar, vai te direcionar. Então, o que é necessário é uma consciência da grande comissão e daquilo que Deus, aí que está, já está fazendo. Porque Deus vai fazer muita coisa, glória a Deus, mas Deus já está fazendo muita coisa. Deus já está fazendo em diversos lugares, às vezes a gente não percebe que Ele já está fazendo e chamando o seu povo a ter a consciência daquilo e a responsabilidade quanto àquilo também. Muito bom. O que eu queria agora pedir para vocês também é que vocês falassem aquilo que vocês entendem que pode acontecer, o que vocês enxergam para o futuro da missão que Deus colocou no coração de vocês, da terra ou das terras, enfim, o que vocês entendem do futuro agora. Eu vou falar de uma forma mais particular. Eu acabei de falar de uma forma mais universal, mas eu quero falar de uma forma mais particular do trabalho que a gente tem feito, né? Nós trabalhamos para levantar pessoas preparadas para a missão e para levantar obreiros locais, sertanejos apaixonados pelo Senhor, tementes ao Senhor. E eu sou uma pessoa bastante animada quanto àquilo que eu acredito que Deus está fazendo. Sou bastante animado. Não significa que as coisas ao meu redor têm dado certo. Não, mas eu tenho aprendido a ter uma esperança dele, porque ele falou e ele está trabalhando na direção daquilo. Eu não me sinto como um cara que está na frente do meu projeto. Mas na prática, quando as pessoas olham, sou eu, mas eu não me sinto como se eu tivesse. Eu me sinto como se o próprio Deus tivesse e eu estivesse auxiliando, ajudando, servindo junto, né? E eu gosto de falar isso, né? E como amigo eu pergunto, Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor está fazendo? Eu acredito que mais pessoas têm se levantado para fazer um trabalho de implantação de igreja em cidades do sertão nordestino. Mas o Senhor tem despertado pessoas para olhar também para o interior. Hoje, quando a gente fala das capitais nordestinas, elas influenciam grandes cidades do interior, e essas grandes cidades do interior têm um poder de atuação sobre os vilarejos, né? Eu acredito que o Senhor tem levantado os seus e tem amadurecido. Não estou falando que não tem problema, que não tem coisa que a gente deve melhorar, que não tem coisa que a gente precisa consertar, mas eu vejo o Senhor atraindo os seus para aquilo que Ele está fazendo. Eu gosto de falar sobre os cumprimentos proféticos na Bíblia, né? Quando Jesus está falando sobre o fim dos tempos, em Mateus 24, ele faz analogia aos dias de Noé. Logicamente, Jesus está falando ali ele está falando que aqueles que estavam ali, alguns foram levados e outros foram deixados. Ele está falando da questão do juízo, do dilúvio, né? Mas ele fala como nos últimos dias serão como os dias de Noé. E eu gosto de pensar isso. Nos dias de Noé, Deus estava construindo algo na terra. Uma arca física. E tinha aqueles que estavam trabalhando nessa construção. Mateus 24 vai falar que os outros comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento.
A gente pode fazer várias interpretações disso, mas, ao meu ver, eles estavam vivendo a sua própria vida. Eles não estão falando nem de fornicação, Não, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Vivendo o seu cotidiano. Os últimos dias que nós estamos vivendo e nos aproximando disso, o Senhor está construindo algo na terra. Não é uma arca física, mas o Senhor está construindo algo e chamando os seus para fazer parte dessa construção. E eu acredito que tem 2 tipos de pessoa: aqueles que participam e aqueles que estão comendo, bebendo, casando, se dando em casamento e não percebem que Deus está construindo algo. Então eu acredito nessa construção que Deus está fazendo, no plano eterno do Senhor. Me animo em relação a isso, né? Não que não existem coisas que precisam melhorar, mas eu vejo isso acontecendo no sertão nordestino, apesar de ainda precisar de trabalhadores. Então você que está ouvindo, você tem uma paixão pelo sertão nordestino, vamos lá, eu quero te encorajar, tá bom? Assim como também aqui, né? Os povos indígenas também, né? Precisamos de trabalhadores, como a gente fala, a seara é grande, os cabamachos são bem pouquinho, né? Mas eu acredito que o Senhor está construindo e me sinto animado e feliz em participar dessa construção. Muito bom, Ruiter. E você, Thiago, o que você enxerga no futuro? O que você tem pensado sobre isso e como é que está tudo isso? É a melhor fase que a gente está vivendo na vida e da história da igreja. Quando eu fui fazer missões em 2014, no meu primeiro treinamento, eu recebi a carta de um missionário muito experiente, que já é falecido, o Loren Cunningham. Ele estava falando sobre a visão que Deus deu para ele até 2025. E ele estava falando que a partir de 2025 haveria um aceleramento do que para alcance de povos. Ok, tudo bem, é uma instrução, ele teve esse entendimento de Deus, mas quando você junta a questão do que o sistema faz da Agenda 2030, que é para você acelerar várias coisas, erradicar a pobreza, enfim, quando você consegue discernir o que está acontecendo tanto no mundo espiritual do lado de Satanás quanto do lado de Deus, você vê que Deus tem a sua própria agenda e a agenda dele se cumpre. O inimigo tenta criar uma percepção que a agenda dele está se cumprindo, quando na verdade é o Senhor que está cumprindo as promessas dele, a agenda dele para que venha o fim. E dentro dessa agenda tem o evangelho que será pregado a todos os povos, Mateus 24:14. Então, depois disso virá o fim. Então, quando todos ouvirem, através do quê? Porque eu tenho essa percepção. Eu não sabia disso em 2014, mas como a tecnologia hoje é muito mais acessível, internet no meio dos índios, através de internet via satélite, como hoje o alcance que nós temos de ir para lugares inacessíveis há pouco tempo atrás foi se aberto, você tem múltiplas maneiras de forma física ou através virtual, vai ter um aceleramento de pessoas que vão ouvir a mensagem. O Senhor vai alcançar pessoas. O que eu realmente acredito que não é mais um movimento isolado de avivamento ou de pessoas que vão fazer. Começou na Rua Azusa, agora é o avivamento de Gales, o avivamento lá de qualquer outro lugar. Pelo contrário, o Senhor está fazendo múltiplos avivamentos em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu na história. Justamente para que todos os povos se alcancem e não tenha ninguém que possa ter aquele lugar como referência, porque vai acontecer em vários lugares ao mesmo tempo. E através também da tecnologia você consegue alcançar muito mais pessoas. Então eu tenho plena certeza que até 2030 tem chance de todas as Bíblias serem traduzidas para os povos que ainda não foram. Isso é uma parte das profecias. É possível que vários povos não alcançados tenham acesso ao Evangelho, não tenha sido discipulado, mas tenha tido acesso ao Evangelho. E também eu acredito, para o meu futuro missionário, que realmente o Senhor tem aberto minha visão de mundo para entender como ser mais efetivo em missões. Então, para isso, tem um aceleramento, seja no alcance das pessoas, mas também dos próprios missionários. O Senhor vai despertando novos missionários e fazendo com que os missionários atuais se expanda e tenha uma visão expansiva do que ele já faz. Então, se hoje eu posso, por exemplo, alcançar múltiplas aldeias indígenas que é fechado o evangelho através de uma empresa,
por que eu vou continuar fazendo um trabalho que é quase um murro em ponta de faca, que eu estou ali fazendo para ter um alcance de 3, 5 pessoas com várias restrições? Mas se eu abro uma empresa para abençoar as comunidades indígenas, para gerar renda, eu tenho acesso a todas, inclusive as que são fechadas para o evangelho. Isso é uma nova estratégia, isso vai ter um alcance muito mais rápido, isso tem um aceleramento da missão de Deus. Só que como eu vou fazer isso, não só uma via econômica, mas de uma forma intencional de missões de Deus através de negócios? Então você precisa buscar em Deus estratégias para ter um alcance maior, de uma forma mais efetiva, sem perder a essência da mensagem. E eu acho que é isso que o Senhor tem liberado sobre nós hoje, sobre aqueles que querem. Eles vão viver a agenda de Deus e as portas estão abertas para que realmente venha essa colheita, para que venha esse avivamento, para que essas pessoas sejam alcançadas. Então não tem uma perspectiva negativa sobre o que Satanás vai fazer. A gente já sabe qual é o nosso destino como igreja. É perseguição, é portas se fechando, mas no meio de tudo isso tem um grande avivamento, uma grande colheita. E graças a Deus que nós estamos aqui para fazer parte disso. Muito legal. Eu sei que a gente podia bater um papo muito maior, falar muito mais coisas aqui, inclusive com o Ministério de Adoração, que o Ruiter também tem, mas fica para uma próxima, uma pequena conclusão, Ruiter e também Thiago. Eu queria deixar um recado para todos aqueles que aspiram à missão, né, que sentem um desejo. Eu quero que vocês sejam fortalecidos no Senhor, Se preparem. Corram atrás das coisas que precisam ser resolvidas, resolvam as coisas que precisam ser resolvidas, mas tenham noção de que quem está chamando vocês, ele é o fundamento de tudo que vocês vão viver. O próprio Jesus, a palavra que ele tem dado, é o fundamento de tudo que vocês vão viver e fazer. Eu quero incentivar você que tem pensado em ser missionário, em se envolver, e também incentivar a igreja a participar em oração, em intercessão e em provisão. A igreja participar daquilo que está acontecendo. Como eu disse, Deus já está fazendo muita coisa. Eu quero te incentivar a abrir os olhos, talvez enxergar algo que Deus está fazendo, que às vezes está do seu lado, ou às vezes está do outro lado do país ou do mundo, mas a participar disso. É isso, meu irmão. Thiago. Eu agradeço por estar aqui, foi realmente um privilégio. E eu concluo da seguinte forma: eu acho que muitas coisas ruins têm sido vistas através de situações ruins dentro da igreja. O que eu acho que precisa ser feito é você que é apaixonado por Jesus, começa a demonstrar essa paixão. Quando a nossa intimidade é exposta, nossos pecados são expostos, mas também quando a nossa intimidade é exposta, aquilo que nós temos é exposto. E se você tem um coração cheio de amor, de verdade a Deus, deixa as pessoas verem. Porque o que falta é as pessoas entenderem. Existem pessoas que fazem jejum prolongado, existem pessoas que oram de verdade, existem pessoas que ainda nos dias de hoje têm um coração de mártir. Então, é isso que as pessoas também precisam ver, a sua intimidade com Deus de forma exposta, que essa paixão vai incentivar outros. E quantas vezes nós expomos o pecado, mas escondemos a paixão? Deixa as pessoas verem a paixão que você tem por Jesus, não tenha vergonha, não tenha medo. Deixa as pessoas acessarem isso. Isso vai inspirar pessoas a também acessarem esse nível de paixão e exporem essa paixão por Jesus. Assim que eu encerro. Quero agradecer o Thiago mais uma vez, cara. Quero agradecer também o Ruiter, né, por tudo que vocês falaram e participaram com a gente. Esse é o nosso primeiro episódio ainda aqui, mas a gente quer agradecer a todos vocês, que Deus abençoe ricamente, e a gente fica por aqui. Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau. Valeu, pessoal, Deus abençoe. Tchau, tchau.